A briga entre o Lula e o Senado tá grande, hein? A gente tá torcendo pela briga, estamos torcendo pela briga e a briga tá vindo, hein? Vamos ver esse negócio aqui, porque o Alcolumbre ficou incomodado, rompeu com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, falou que vai votar contra o Bessias e está colhendo o voto dos senadores para reprovar o Bessias no STF. Mas olha só, o que eu falo para vocês, o ideal para a gente não é que o Bessias seja votado e seja negado ele para o STF. Tá? Isso seria bom, seria legal, seria divertido, é verdade. Mas para a gente, o ideal é que tenha atraso, que demore, que ele segure a coisa. E isso pode ser o que vai acabar acontecendo no final das contas. Vamos entender essa história aqui, porque está uma briga grande. O Alcolumbre, lembra, ele não é só um senador, ele é o presidente do Senado. Ou seja, ele tem o poder de, por exemplo, não pautar a votação do Bessias. E se não pautar a votação, não vota. E se não votar, ele não entra no STF. Então, olha só, né? O pessoal está reclamando aqui que o Lula impôs essa coisa, mas a verdade é a seguinte, o Lula está falando, pô, mas então eu vou deixar o Senado indicar ministro do STF, sou eu que indico, não é o Senado, né? E no final das contas, o problema todo é esse, né? O Senado baixou tanto a cabeça para o Lula, o Congresso baixou tanto a cabeça, o Lula conseguiu tão fácil comprar o Congresso e o Senado, que agora que o Congresso não quer mais seguir, que o Senado não quer mais seguir o Lula, agora não consegue, né? Vamos entender isso daqui, vamos ver quais são as possibilidades dessa história, né? Meu nome é Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por representante do Xvideos no Brasil, Papa Mike RJ e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Após manifestar incômodo, Alcolumbre diz que vai analisar a indicação de Bessias ao STF dentro das prerrogativas do Senado. E quais são as prerrogativas do Senado? O Senado tem a prerrogativa de votar quando achar conveniente, não tem prazo nenhum para votar a indicação do STF. Pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem nenhum prazo para indicar, para votar a indicação, né? A prerrogativa do Senado é também não aprovar. Se o Senado não aprovar o nome, não aprova, né? Então essa é outra prerrogativa do Senado. Então beleza, o que ele está dizendo aqui é um recado para o Lula. Agora, ele pode também, ele está chateado com o Lula, porque segundo ele, é lógico, né, ele queria que o Lula botasse o Pacheco, todo mundo queria que fosse o Pacheco no Senado, por quê? Porque o Pacheco foi o cara que foi montado pelo Lula, né? O Senado resistiu, brigou contra o Bolsonaro, jogou fora a base política do Pacheco todinha, de muita gente lá no Senado, na expectativa da indicação do Pacheco para o STF. E aí agora o Lula indica o Bessias, né? Pô, ficou feio, isso ficou feio para o Pacheco, a gente já viu isso, né? Agora, o Alcolumbre está chateado com isso, né? Aí, uma coisa que ele fez, contrariado por Lula, Alcolumbre pauta projetos incômodos ao governo. Então, a coisa que o Alcolumbre já fez foi o seguinte: aposentadoria de agentes de saúde. Tem uma pauta que é uma pauta bomba, que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, que não sei o que lá, e custaria uma fortuna no final das contas, tá aqui, ó. Alcolumbre pauta projeto com custo bilionário 2 horas após Lula frustrá-lo e indicar Bessias ao STF. Então tá pautado o projeto, a gente não sabe se vai passar, mas se passar vai ser um custo grande para o Lula essa história aí, vai ser um custo grande para o Brasil, tá? Você vai pagar isso aqui também, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa história. O projeto foi aprovado na Câmara com 446 votos, muita gente votou, só contou com a oposição do Partido Novo. Parabéns ao Novo por fazer oposição a isso. Seriam milhares de servidores dedicados à atenção primária que historicamente integram a base de governo petista que pressiona os parlamentares a votar. Pois bem, vai ser um gasto, pode custar até 21 bilhões aos cofres públicos esse negócio. E o bom, quer dizer, o ruim para o Lula é que isso viria justamente ano que vem, quando você tem o problema da eleição. O Lula está querendo arrumar dinheiro para a eleição dele, né? Então isso aqui é uma coisa ruim. Mas aí que tá. Se o Alcolumbre decidir brigar com o Lula só pautando pautas bomba para o Lula, isso é o pior mundo para a gente. Primeiro porque as pautas bombas são pauta bomba para todo mundo, né? Todo mundo se ferra nelas. Segundo porque, de repente, ele vai botar as pauta bomba toda para o Lula, vai cobrar caro para caramba esse negócio, mas no final das contas vai aprovar o Bessias. Então, se for isso, nos fudemos duplamente, né? Mas, além disso, o Alcolumbre tem feito mais, ele ligou para senadores e declarou voto contra o Bessias. Então, o Alcolumbre defendia a indicação do Pacheco, todo mundo sabe disso, e agora que o Lula indicou o Bessias, ele falou que ele não vai votar no Bessias. A questão toda é, o Alcolumbre tem cacife para brigar com o Lula nessa?
em tese, ele pode contar com os votos da oposição. A oposição adoraria derrubar o Messias. Então, a oposição vai ter voto aí para derrubar ele. Só que, vocês sabem, no Senado, a oposição ainda não consegue a totalidade dos votos, né? Então, teria que entrar mais votos ali do centrão e da esquerda. O Alcolumbre, ele é um cara popular no Senado, né? Não é à toa que ele é o presidente do Senado. Todo mundo votou nele. Então, assim, não tem muito como evitar esse tipo de coisa. Ele pode cobrar a favor, ele tem um poder muito grande lá dentro. Será que ele tem poder suficiente para conseguir derrubar o Messias? É difícil de saber, tá, cara? É pouco provável que o Lula indicasse o Messias nessa situação, sabendo que não teria voto para aprovar o Messias. O que eu acho que o Lula fez a conta é que não, vai ter briga, vai ser uma aprovação apertada, não vai ser aquela aprovação folgada e coisa e tal, vai ser uma aprovação apertada, mas a gente já tem a galerinha ali que está na nossa folha de pagamento, já tem a galerinha ali que a gente tem ganchinho para obrigar eles a votarem. Somando esse pessoal, a gente já tem 41 votos, então pronto, se tem 41 votos, foda-se. Vai ser 41 a 40. Beleza, aprovou, tá no STF, tá valendo, né? Então, essa é a situação, segundo o pessoal está pensando, segundo o PT, né? Aqui, o pessoal está criticando o PT, porque está dizendo que o Lula adotou o governo deu sozinho. A nomeação de Messias, que desagrada ao Alcolumbre, mostra o estilo da gestão baseado na autossuficiência, mesmo com condições adversas. O problema é esse, né? O Lula, desde o início do mandato, aliás, desde antes de ganhar a eleição, o Lula conta com um apoio que é crucial para ele, que é o STF, né? O Lula tá aí, o Lula é um presidente biônico apontado pelo STF, a verdade é essa. Tiraram o cara da cadeia, porque ele é o único que conseguia tirar voto do Bolsonaro, e botaram ele na presidência, e no final das contas estão mantendo ele lá. Por que o Lula tá tão autoconfiante? Vou brigar com a Câmara, vou brigar com o Senado. Por quê? Porque ele sabe, porque o STF tá do lado dele. Você pode brigar com a Câmara, pode brigar com o Senado, pode brigar com todo mundo, que o Alexandre de Moraes vai continuar bancando o Lula lá no poder, né? E isso é o grande problema no final das contas. Mas vamos ver o que a Alcolumbre consegue com essa história aqui, ó. O governo quer a aprovação do Messias para o Senado ainda em 2025 para não correr riscos. Olha o que eu falei para vocês, o governo está fazendo a mesma leitura que eu estou fazendo. Se esse negócio chegar no ano que vem, se o Alcolumbre segurar essa indicação até o ano que vem, a coisa pode ficar complicada, pode ser difícil de aprovarem o Messias lá em 2026, tá? É ano de eleição e a pressão vai ser maior, né? A pressão vai ser maior, vai entrar na jogada a perspectiva do Lula ganhar ou não a eleição. À medida que vai chegando mais perto da eleição, a gente espera, né, que a perspectiva seja que o Lula perca a eleição cada vez mais. Então, ou seja, começa a ficar uma situação que começa a ser interessante para o Senado segurar essa indicação, né? Então, o governo não quer dar mole para isso, quer aprovar o Messias ainda em 2025. Mas aí que tá a beleza que eu falo para vocês. Agora o Alcolumbre está contra. E lembra, se o Alcolumbre segurar, isso não é votado. Ele é o presidente do Senado. Só vota se ele aprovar a votação. É lógico que ele vai ter pressão pra caramba, os líderes partidários podem pressionar, pode ter um monte de pressão, mas no final das contas só vota se ele quiser, né? E além disso, o pessoal do PT falou aqui que o Alcolumbre não gostou, mas paciência, não sei o que lá, aqui, ó. O presidente do Senado já teria iniciado uma rodada de ligações a colegas para comunicar que votará contra a indicação e não sei o que lá, está trabalhando contra, né? Veja, voto contra não é o ideal pra gente, tá? Porque uma coisa que pode acontecer aqui é eles botarem a votação do Messias e o Messias ser reprovado. Isso não é o ideal pra gente. Por quê? Porque ele vai indicar o Pacheco, e aí vai entrar o Pacheco. Ou seja, a gente não ganhou praticamente nada nessa parada, né? O ideal seria a briga, né? E justamente como o Alcolumbre está contra, ele tem esse poder de segurar a votação, talvez isso jogue para 2025, talvez chegue perto da eleição, talvez. O pessoal fica criticando que eu sou muito otimista. Eu não estou sendo otimista não, cara, estou falando para vocês uma hipótese. Pode ser que chegue no segundo semestre, pode ser. Não sei, é uma hipótese que existe. Né? Entre o diagrama de Venn das possibilidades, está lá, essa possibilidade existe, né? Então vamos ver o que vai acontecer nessa história toda aqui, né? Assim, perder a gente já perdeu, né? Já vão botar alguém petista lá, deram o terceiro ministro pro Lula, um absurdo isso, mas deram, né? A gente pode ter a expectativa de beliscar esse problema e beliscar essa vaga ano que vem, se dependendo de como seja a briga do Alcolumbre com o Lula. Vamos ver. O pior que pode acontecer é a gente perder o que já tinha perdido mesmo. Já tínhamos perdido mesmo, já era a vaga do Lula mesmo, né? Fazer o quê? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.